inteligente, convertido e batizado no Espírito Santo. Que homem é esse? O cara é uma bomba espiritual. Ele sai da casa de Ananias louco. Se você estuda as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo não come, não bebe. Parece que Paulo não dorme. Parece que Paulo geme. E ele vai dizer: até ontem eu era bandido, abortivo, mas agora Cristo me amou e Ele me escolheu e Ele me levou à estatura de apóstolo. Ele subiu comigo até o terceiro céu. Ele me revelou coisas grandiosas, a ponto de dizer: eu não sou eu mais que vivo, agora Cristo vive em mim. Paulo está doido. Ele acabou de ser batizado no Espírito Santo. Toda noite ele está na igreja. Ele só quer grupo de oração. Ele só quer retiro de avivamento. Ele está sobrenatural. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Está entendendo ou não está entendendo? Só tem um detalhe: você pode ser inteligente, convertido e batizado no Espírito Santo. Sem obediência, seu ministério fica amarrado. E então 7 meses depois, Paulo vai em Jerusalém fazer o quê? Se apresentar a Pedro e pedir a bênção. A Bíblia não dá detalhes. Eu que fico tentando descobrir coisas malucas na Bíblia. Eu acredito que Paulo chega, Pedro está pregando e Paulo fica de lado esperando a pregação terminar. Eu acredito que depois que termina, Pedro diz: pois não. E ele diz: prazer, eu sou Paulo de Tarso, eu sou aquele que o Senhor me achou no caminho de Damasco, e eu vim aqui porque eu quero a tua bênção, porque eu quero pregar o Evangelho em nome da igreja. Eu acredito que Pedro sentou com uma prancheta e uma caneta na mão e falou: vamos fazer uma análise da sua pregação, vamos ver se você passa no teste. Vai, começa a pregar. Quando Paulo começa a pregar, há um fogaréu subindo no meio dos apóstolos, acontece um avivamento sobrenatural, e Pedro diz: para tudo, irmão. Todo dia 29 de junho, a cada ano, a igreja vai celebrar São Pedro e São Paulo. A partir de agora é nós dois. Eu prego para os gentios, você prega para o pagão. Vai pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Paulo agora é tremendamente uma bomba de batismo no Espírito Santo. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Sacode quem está do seu lado e diz: Paulo é sobrenatural. Quem segura esse homem? Repete comigo: inteligente, convertido, batizado no Espírito Santo e com a bênção da igreja. Quem segura um homem desse, meu Deus? Ah, irmão, oh meu Deus. Paulo vai para Roma. Quando Paulo chega em Roma, o que ele acha lá? Só judeu. E Paulo começa em Roma dizendo: ei, bando de bobo, judeu por judeu também sou. Fui circuncidado no 7º dia. Conheço a lei de frente para trás e de trás para frente. Vocês querem conhecimento? Toma! E Paulo começa a pregar, igual a metralhadora. O povo de Roma fala: uau! Onde saiu esse cara? E ele soca Jesus goela abaixo. Paulo morou em Roma 1 ano e meio e converteu 7.000 pessoas. Você quer aplaudir? Você quer aplaudir? Paulo sai de Roma e chega em Corinto. Quando ele chega em Corinto, quem que ele acha lá? Gregos. Gente, foi na Grécia que nasceu Alexandre o Grande. A Grécia é a terra do saber e da inteligência, é a terra de Aristóteles. Os gregos são tão cri-cri com inteligência que o alfabeto deles tem 24 letras e já foi mudado mais de 100 vezes. A letra minúscula é de um jeito, maiúscula é de outro. É a terra onde o povo é cri-cri. Foi lá que Paulo já chega batendo com os 2 pés, dizendo: irmãos, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E ele já chega rasgando. Vocês gostam de gente inteligente? Também sou. E ele vai batendo, e ele vai moendo, e o povo fica de boca aberta dizendo: uau, de onde saiu esse cara? E ele vai socando Jesus goela abaixo. Paulo mora em Corinto 3 anos e ele converteu 23.000 pessoas. Cutuca quem está do seu lado e fala: o cara é fenomenal. Tem gente que está tão morto que não consegue abrir a boca. Abre a boca, diga para quem está do seu lado: Paulo é fenomenal.
Paulo sai de Corinto e vai para onde? Para Galácia. Quando Paulo chega na Galácia, ele acha lá um monte de gente pagão da Silva Sal. Paulo dedica o seu ministério na Galácia a explicar sobre céu, inferno, purgatório. É lá que ele fala de cachaçada, é lá que ele fala de homossexualismo, é lá que ele fala de julgamento. Ele arrebenta a boca do balão. A mais conhecida delas é Gálatas capítulo 5, as obras da carne e as obras do espírito. As obras da carne é a bebida, prazeres, inveja, cobiça, luxúria, avareza. As obras do espírito é bondade, amabilidade, amor, brandura, paciência, perdão. Paulo chega na Galácia arrebentando com os dois pés. Ele mora lá 2 anos e 8 meses e converte mais de 11.000 pessoas. Você quer aplaudir? Você quer aplaudir? Fala para quem está do lado, o cara é fenomenal. Então Paulo chega lá em Éfeso. A história da igreja de Éfeso não está na carta aos Efésios, está em Atos dos Apóstolos capítulo 19. Quando Paulo chega em Éfeso, ele acha 12 homens coordenando a igreja sem o Espírito Santo. E ele diz: irmãos, vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo? E eles disseram não. E Paulo pergunta: quem são vocês? Eles disseram: nós somos discípulos de João Batista. E Paulo diz: ei, João Batista já era, já passou, já foi, já houve Pentecostes, já houve avivamento, é tempo novo, vocês querem receber o Espírito Santo? Os 12 homens ajoelharam e Paulo meteu a mão na cabeça deles. Eu não sei como, porque Paulo era um só, eles eram 12. Eu acho que ele pôs a mão de uma mão no outro, o pé na cabeça do outro, igual Shaolin, igual Jack Chan, e começou a e aqueles 12 homens foram batizados no Espírito Santo e se levanta em Éfeso, a maior igreja pentecostal que o mundo já viu. E era tanto fogo na igreja de Éfeso que a Bíblia diz que as toalhas que Paulo tomava banho coravam os enfermos no meio da praça. Você quer aplaudir? Fala para quem está do seu lado, o cara é fenomenal. Mas agora nós acabamos de ler o fim da vida dele. Paulo está preso na prisão de Maqueronte, a mesma prisão que João Batista morreu. A Bíblia não dá detalhes, mas eu acho que Timóteo, que tinha 21 anos, era um filho espiritual de Paulo, um pupilo dele, que agora está liderando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso está lotada, são 7 igrejas entupidas de gente. Lá a chaleira a chapa é quente. E Timóteo manda uma carta invisível para Paulo, dizendo: Paulo, a hora que você sair da cadeia, eu quero que você venha pregar uma noite de avivamento aqui na igreja, porque a gente ama você e tem saudade. E Paulo responde a Timóteo dizendo: eu sinto muito, quanto a mim, eu já estou condenado à morte. Para mim, já não resta mais a soltura, não vai ter como eu pregar aí. Eu já combati o bom combate, já guardei a fé, já estou esperando a minha morte, eu já posso morrer em paz. Eu agora estou sonhando com o galardão e a recompensa que os justos um dia receberão. Toca a vida, estamos juntos, bola para frente. E com 62 anos de idade, Paulo morre, avivado, pentecostal, carismático, inflamado, inteligente, convertido, batizado. 80% do Novo Testamento é ele. Ele é o cara. Uau! Sobre o que eu quero pregar? Era a introdução, agora eu vou começar a pregar. Pergunta para quem está do seu lado: sobre o que esse cara vai pregar? Responde essa pergunta para mim. Como que a pessoa atinge esse estágio de vida espiritual? Uau! E eu fui orar e fui estudar as cartas de Paulo. Fiquei louco. Estou doido, estou muito doido. E eu descobri que no mundo espiritual só existe 5 coisas. E Paulo superou as 5 coisas. Por que Paulão foi o cara do avivamento do Espírito? Porque ele superou as 5 lutas do mundo espiritual. E eu quero nessa pregação dizer que se você quiser ser avivado, se quiser ser carismático, se quiser ser do fogo, se quiser marcar essa geração, se quiser sacudir tudo e quebrar tudo, você vai ter que vencer essas 5 coisas também. Só quem quer ser como Paulo, me dá um sorriso gostoso e uma salva de palmas para Jesus. Está anotando? Está gravando?
Horrível. Primeiro tipo de luta no mundo espiritual, diga comigo, tentação. Horrível, abra a boca, tentação. Bate no seu peito e diga tentação. Fala para quem está na esquerda e na direita, tentação. Você vai ver que as 5 palavras terminam com ão, para poder ver que é grande e que dói muito. A primeira delas, tentação. O que é uma tentação? Irmãos, a Bíblia diz que o diabo não dorme. Ele veio para matar, roubar e destruir. O inferno fica 24 horas trabalhando, planejando e reunindo para ver como destruir um homem ou uma mulher de Deus. Então, a tentação é uma obra direta do inferno. A tentação é uma obra direta de Satanás para vencer uma pessoa. Moisés, como é que eu posso vencer a tentação? Quem deu a lição foi Jesus. Ele disse: para vencer a tentação tem que, repete comigo, orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Fala para quem está do seu lado, orar e vigiar. Quais são as 2 formas de vencer a tentação? Não se iluda. O fogo de um retiro desse pode acabar em uma semana. Se você saindo daqui amanhã não sair com propósito de vida espiritual. O que me mantém 22 anos carismático não é cura, não é milagre, não é vitória, não são sinais, não. O que me mantém 22 anos de pé é que eu aprendi, sentado num grupo de oração, que eu tinha que rezar o terço, que eu tinha que rezar rosário, que eu tinha que comer Bíblia com arroz e feijão, que eu tinha que jejuar, que eu tinha que orar na madrugada, que eu tinha que orar no monte, que eu tinha que ter oração pessoal, que eu tinha que ler Vida de Santo, que eu tinha que ler Catecismo da Igreja Católica, que eu tinha que confessar todo mês, que eu tinha que fazer penitência, que eu tinha que adorar o Santíssimo Sacramento. O que me sustenta na luta contra a tentação todos esses anos foi que eu aprendi que um homem e uma mulher, depois que recebe o batismo do Espírito Santo, tem que rezar. Fala para quem está do seu lado, você tem que rezar. Não, você não está entendendo. Quando eu vejo gente que não consegue abrir a boca para repetir o que eu estou mandando, eu vejo o nível que nós estamos. Fala para quem está do seu lado, você não vai abrir a boca, não ordinário, abre a boca, abre a boca. Diga para quem está do seu lado, você tem que rezar. Diga que você tem que rezar. Tem que rezar. Eu tenho uma notícia boa para te contar. Um dos grandes homens mais inteligentes da igreja é Santo Tomás de Aquino. Para variar, era gordo. Santo Tomás de Aquino chegou no estágio de vida espiritual de tão gordo que tinha que cortar um pedaço da mesa para ele entrar para tomar café. Mas o cara é inteligentíssimo. Pergunta se eu estou ligado em ser inteligente ou ser gordo. Você é inteligente. Santo Tomás de Aquino dá uma explicação teológica sobre a pregação, sobre a vida de oração fenomenal. Santo Agostinho fala, depois Santo Tomás de Aquino remenda, dizendo que o diabo é maior que nós. Sim. O diabo tem todos os poderes para nos vencer. Sim. Ele era luz e anjo de luz. Sim. Ele é o mais perfeito das criações. Sim. Só tem um detalhe: Santo Tomás de Aquino diz que o diabo só não é maior do que quem reza, porque quando você reza, o diabo fica pequeno, você fica gigante, e é o inferno que passa a ter medo da sua pessoa. A tentação tem medo de quem? De quem reza. Só tem um tipo de pessoa que o diabo tem medo de quem? De quem reza. E pergunta para quem está do seu lado: e você reza? Eu não estou falando de sinal da cruz quando vai pegar o carro de manhã para trabalhar. Eu não estou falando de um Pai Nosso com Ave Maria para dormir. Eu estou falando de vida espiritual. Você sabe muito bem que, biblicamente falando, o dízimo é 10%.
Um dia tem 24 horas. Quanto é 10% de 24 horas? 2 horas e 40. Quanto você tem que ter de vida espiritual por dia? 2 horas e 40. Entre um texto no corre-corre da vida, um rosário no corre-corre da vida, uma eucaristia quando consegue comungar quantas vezes mais conseguir, mais um pedaço de uns minutos lendo o livro, mais uns 15 rezando uma ladainha, mais uns 20 dedicando a palavra, 2 horas e 40 por dia deveria pertencer da sua vida ao Senhor. Eu estou falando de vida espiritual. Eu já não aguento mais na igreja essa raça de gente frouxa. A gente não quer pagar o preço. Você quer ser conhecido no mundo espiritual? Tem que pagar o preço. Exemplo número 1. Quem aqui lembra daquela história dos exorcistas judeus lá dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e 5? Vou contar para você. 2 bonitão, eu acho que era carismático, igual vocês, chegaram e falaram: sai, Satanás, em nome do Deus que Paulo prega. O diabo falou: menos, não grita com a gente não grita. Sai, capeta, em nome do Deus que Paulo prega, aleluia. O capeta falou: menos, baixa a voz, senta aí, vamos conversar. O Deus que Paulo prega, a gente sabe quem é, a gente morre de medo. O Paulo que prega, a gente também caga de medo dele. Agora vocês dois, a gente nunca ouviu falar de vocês no inferno não. E a Bíblia diz que apanharam tanto, mas apanharam tanto, e chegaram para Pedro dizendo: Pedro, por que os demônios não nos obedecem? E Pedro diz: porque há demônios que só obedecem quem faz jejum e quem faz oração. Aquele cantinho de trás pode aplaudir ali? Aquele cantinho de trás, aquele moço de blusa azul, umas 6 pessoas ali cochilando. Vocês podem aplaudir também, dando glória a Deus também para eu ficar feliz? Então aplaude aí, dão glória a Deus para eu ficar feliz também. Vocês aí, isso, da arquibancada, isso, lindo. Fala para quem está do seu lado: o inferno só respeita quem ora. O inferno só respeita quem ora. O inferno só respeita quem ora. Exemplo número 2. E o Daniel? Daniel é fera. Afastado por 17 anos, 2.000 quilômetros da sua terra natal, preso na Babilônia, no exército de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia na casa do diabo. E então Nabucodonosor, na sua megalomania, construiu uma estátua de 30 metros de altura, com 3 de largura, com a sua própria cabeça de ouro, e diz: a partir de agora, quem não me adorar vai ser condenado à cova dos leões. Daniel diz: manda os leões, eu estou com Deus. Shurikan daria rabai, glória, manda. O problema é que Nabucodonosor era apaixonado por Daniel. Acho que Daniel era de Minas Gerais, carismático, sorridente. Só que ele tinha que cumprir a lei, ele era rei. Apareceram os fofoqueiros para dizer: Daniel ora 3 vezes por dia, isso vai dar B.O., vamos jogar ele para os leões comer. E Nabucodonosor teve que jogar Daniel para os leões comer. A Bíblia diz que são de 3 a 5 leões famintos. Joga ele na masmorra e fica esperando durante a madrugada o leão comer Daniel. Quando o dia amanhece, o rei abre aquele alçapão, achando que vai encontrar só sangue, pedaço de carne, osso quebrado, e encontra os leões dormindo e Daniel lixando as unhas. E o soldado pergunta: o quê? Por que durante a madrugada os leões famintos não te comeram? Daniel diz: porque leão gosta de carne, e eu não vivo na carne, eu vivo no Espírito. Primeiro Pedro capítulo 5, versículo 7. Cuidado, o demônio anda ao redor de vós como um leão, procurando a quem devorar, mas leão gosta de carne, leão não consegue morder quem vive no Espírito. Fala para quem está do seu lado: você tem que rezar, você tem que rezar. Fala para quem está do outro lado: você tem que rezar, tem que rezar. Quarentena, São Miguel, jejum, Daniel, meu Ave Marias, e Eucaristia, e adoração, e penitência, e jejum, e Santa Missa, e Bíblia. Uhul! E novena, e pregação. Uhul! Não tem inferno, não tem
transformar numa bomba espiritual. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Fecha a cara. Olha para quem está do seu lado e fala: você tem que orar. Estou te dando 2h40 como termômetro de 10% de um dia. Mas quanto mais, melhor. Não foi esse ensinamento que Jesus deu? Orai ininterruptamente, sem cessar. Sem cessar o tempo inteiro. O tempo inteiro você está em oração. Parou aqui, deu uma bretinha, mão no bolso, alcançou o texto. Ave Maria, cheia de graça, é brinco de Jesus, é blusa de Jesus, entrou no carro, já liga o louvor, você dirigindo, não está nem percebendo, está louvando, está adorando, está orando em língua, xarialabai, e na madrugada, e no monte. Ah, mas aqui não tem monte, sobe em cima do monte, grita, na laje, chora, não dá para cair da laje. Para vencer a tentação, tem que orar e também tem que vigiar. E aqui eu quero tocar num assunto extremamente delicado. Às vezes a gente até encontra por aí gente que reza muito, mas que como não vigia, bota tudo a perder porque toma decisão de forma inconsequente. Irmãos, tem hora para falar, tem hora para calar. Isso é Eclesiastes capítulo 1. Ah, irmão, lá em casa nós estamos numa luta. Quando eu vi, eu já estava debatendo com meu marido e o inimigo entrou. Eu sei que Satanás quer destruir a minha casa. Quando a gente viu, eu já estava xingando ele já levantou a mão para mim. Não é Satanás, irmão? Eu falei: não, é você que é burra. Porque quando você abre a boca fora da hora, quando você, homem, abre a boca fora da hora, quando não tem discernimento, quando não tem sabedoria, quando não tem sanidade, quando não tem equilíbrio, então a gente abre uma brecha no mundo espiritual. E no mundo espiritual, quando Satanás acha uma brecha, ele começa a machucar a gente. A minha raiva é que a gente faz besteira o tempo inteiro e tudo é culpa do demônio. Ah, porque é o demônio, ah, porque é o inimigo, ah, porque é combate. Escuta, depois do nosso batismo, isso é catecismo da Igreja Católica, Satanás foi expulso. No dia do nosso batismo, há sobre nós um ritual de exorcismo. Nós renunciamos ao demônio pelas bocas dos pais e padrinhos quando a gente era bebê, e a igreja nos ensina que o demônio não tem mais poder sobre você, a não ser que você dê uma brecha. Então, se ele está agindo em algum momento, é porque tem uma brecha aberta. É por isso que você tem que orar e tem que vigiar. Você tem que orar e tem que abrir os olhos. Você tem que orar e tem que prestar atenção. Você tem que orar e tem que ser inteligente. Você tem que orar e tem que sentir o cheiro da armadilha. Você tem que orar, mas tem que ficar de olho o tempo inteiro, manso como a pomba, prudente como a serpente. Quem está me entendendo? Fala para quem está do seu lado: você não pode ter cara de frouxo. Não pode ter cara de frouxo. Então nós encontramos na igreja hoje dois tipos de povos. Um povo que não reza mesmo. Eu acho que não é a realidade aqui no Paraná, porque o povo reza muito, não é? E às vezes a gente acha um segundo tipo de povo, até reza bem, mas como não vigia, não vai numa certa. Como não? Só faz besteira, só dá merda. Paulo venceu a tentação, e para vencer a tentação tem que orar e tem que vigiar. Por que Jesus venceu a tentação do deserto? Porque ele era Deus? Paulo diz que Jesus não se prevaleceu da sua condição divina hora nenhuma. Antes foi ser humano em tudo, menos no pecado. Porque Jesus venceu a tentação? Não é porque ele era Deus, foi porque quando a tentação chegou, ele estava em jejum e em oração. E o diabo tentou Jesus com 3 perguntas bíblicas, e Jesus calou o diabo com 3 respostas bíblicas e ponto final. E você pode aplaudir. Sacode quem está do lado do outro e fala: você tem que orar e tem que vigiar. Você
Você tem que orar e tem que vigiar. Tem que orar e vigiar, mano. Qual é o primeiro tipo de luta no mundo espiritual que Paulão venceu?